Sejam todos bem-vindos à Casa de Bezerra, que possamos nessa noite bendita unirmos-nos em um só pensamento, em um só coração, em um só propósito de vida. Conhecer um pouco mais das lições que o nosso Senhor, nosso Mestre e Guia, Jesus, veio nos trazer. Rogamos a Deus, nesse início de atividades, para que possa estar conosco, que os tarefeiros enviados pelo Senhor, pelos guardiões amigos, pelos médicos e demais tarefeiros possam estar a nos amparar, a nos auxiliar nas necessidades íntimas que nós temos. Que a paz possa reinar neste local, nos corações de cada um de nós que aqui chegamos e também nos corações daqueles que estão em dor e sofrimento. Agradecidos pela oportunidade e damos por iniciado e aberto o estudo da noite de hoje, e que assim seja. Tudo bem com vocês? Hoje o dia está um pouco diferente, não somente chuvoso e gélido, mas estamos reflexionando o Evangelho segundo o Espiritismo e trazemos para esta noite de hoje o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o primeiro tema que é exposto, a passagem bíblica, a passagem do Cristo, chama-se Salvação dos Ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus, lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vende o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus capítulo 19, São Lucas capítulo 18, São Marcos capítulo 10. Pois bem, minha gente, essas passagens do Cristo, logicamente elas guardavam uma relação direta com o que estava ocorrendo naquele momento. Cada uma das passagens tinha uma relação direta com os atendimentos que estavam acontecendo,
os esclarecimentos, as elucidações que o Cristo vinha trazendo. Então, nesse caso aqui em específico, nós temos o quê? Nós temos a luta nossa de preservarmos-nos apegados à matéria, ao ouro. Tá, mas ouro nós não temos. Ah, mas nós temos um casaco, nós temos um tênis, nós temos uma casa, nós temos um carro. E tudo isso é a representatividade do ouro, a matéria, o corpo. Pois bem, como disse então a primeira lição, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um ou amará o outro, né? É a grande luta que nós temos atualmente, é a grande luta que nós tínhamos desde aquele tempo. Aquele jovem foi-se embora e deixou para outra hora a sua lição. E ele então teve um fim fatídico lá, do qual ele era muito rico e um corredor como o Senna. E na sua biga ele correu no dia seguinte e veio a desencarnar. Então ele tinha o tudo, mas não tinha nada. De que adianta ter o tudo na matéria, sendo que o tempo é de Deus? Na verdade, os bens são de Deus. Tudo que nós estamos interagindo é de Deus. De que adianta ter uma empáfia e só porque eu não quero acreditar que Deus existe, Deus não vai existir? Logicamente que não. Que essa vaidade toda, esse orgulho todo, é tolo. Nada de razão tem nisso. Porque se não há uma condição para a existência de Deus, porque ele existe, ponto final, não importa se eu acredito ou não acredito, ele continua existindo. E é nesse embate de existe Deus ou não existe Deus que a nossa sociedade ainda está vivendo. Nós estamos numa situação que a nossa humanidade, a maior parte da nossa humanidade não acredita que Deus existe. Aqueles que se pregam, que se dizem, que creem em Deus, muitas das vezes é da boca para fora. Porque se nós realmente viermos a crer em Deus, nós temos que viver como criatura de Deus. E sendo criaturas de Deus, nós temos que ter uma máxima de que tudo é de Deus. Por isso que todas essas músicas, esses cânticos das igrejas, é corretíssimo. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. E por que a gente então traz esse alongamento inicial? Porque é a dificuldade que a gente tem. É o ponto crucial da nossa existência, é o nosso tendão de Aquiles. É aquilo que nos impede de modificar. Porque é justamente o apego à matéria que nos impede de desapegar da matéria e de nos espiritualizarmos. Vejam, qual a dificuldade de um materialista? A matéria, o apego à matéria. Se nós não somos espiritualizados, se nós não estamos transcendendo a espiritualidade, é porque a gente está apegado à matéria. E a gente não larga no osso. E a sociedade toda é assim. A gente quer matéria. E realmente, nós estamos na matéria, precisamos da matéria. Mas nós temos que aquilatar, apontar o valor real de cada uma das coisas da vida. O que é valoroso para mim na vida? O quão eu dou de valor para a matéria? Qual é a perspectiva que eu tenho para mim perante a relação material? Isso é tão complexo e difícil que nós estamos aqui, mais uma vez, mais uma roda da vida,
e girando, igual o Silvio Santos, e a gente não sai da roda da vida. Porque a gente reencarna, tem uma nova oportunidade, uma nova existência, um novo corpo, ora menino, ora menina, ora mais rico, ora mais pobre, ora mais deslocado do centrão, ora mais no centrão, às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, mas apegado à matéria. Apegado à matéria. Eu digo isso de carteirinha porque é a dificuldade que todos nós temos, que eu sofro, vocês sofrem, todos nós sofremos, mas nós temos que identificar um problema e enfrentá-lo. É assim que a gente trata as dificuldades que a gente tem na vida. Por que eu não posso servir a dois senhores? Porque é incompatível. Incompatível. Eu não tenho como me espiritualizar se eu me materializo diariamente. Se eu me apego à materialidade todos os dias. Se todo dia eu corro atrás do ouro, se eu coloco o ouro como o meu Senhor, o Senhor da minha vida, como eu vou me espiritualizar? É muito difícil. Não que nós tenhamos que viver aqui na matéria, na reencarnação, como mendigos. E aí nós vamos ler aí para frente nas outras passagens. Nós precisamos dos ouros para pagar aquilo que tem de ser pago, para dar a César o que é de César, para comprar o que é necessário para o nosso dia a dia. Mas sabendo que há uma utilidade, e não que é o nosso Senhor da vida, o ouro. E eu digo mais, não é porque nós não somos os mais ricos da terra que esse assunto não importa para nós. Ah, mas ele tem que ir lá falar para aqueles que são os bilionários. Não. Porque às vezes os mais pobres, dizem os espíritos, os mais miseráveis, podem ser os mais necessitados dessa palavra. Porque não é o ter que vai tornar você escravo deste Senhor, o ouro. Mas é o quanto você resguarda-se para isso. O quanto você direciona de esforços para isso. Como eu falei para vocês, não é o ouro efetivamente, não é a conta bancária rechonchuda, mas se você tem às vezes uma moedinha e essa moedinha é o teu Senhor, pronto, você já está com o seu Deus. A gente às vezes comenta, temos exemplos ruins e bons, sempre em toda parte. Na favela tem pessoas que ajudam-se mutuamente, maravilha, dividem o do que tem. Mas tem outras que não. Tem outras que já falam assim, eu nem tenho para mim, o que você quer do meu? E tem o rico que fala a mesma coisa. Quando eu for mais rico, eu vou sim ajudar. Mas só quando eu for mais rico. Não, mas daí já tá mais rico. Não, quando eu for mais rico ainda. Não, quando eu for milionário. Não, quando eu for bilionário. Daí passou-se a vida e pronto. Ficou-se para trás a oportunidade de modificação. Volta na lição mais uma vez. Retorna na roda da vida. Pois bem, nós temos essa grande lição, essa grande dificuldade para enfrentarmos. Vamos um pouquinho para frente e vamos um pouquinho para trás no Evangelho. Agora nós temos o quê? Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Os Espíritos vêm numa parte do Evangelho, sequencial aos ensinamentos de apresentação inicial, e trazem uma instrução. Falam, é assim que funcionam as coisas. Olha o que traz o Espírito da Verdade. Fala assim, os bens da terra pertencem a quem? A Deus. Os bens da terra pertencem a Deus. Não, mas o meu carro que está lá fora é meu. Eu tenho título de proprietário.
Sim, mas não é teu, é de Deus. Olha só. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, ou seja, entrega-nos de acordo com o que ele deseja. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores tipos. Então eu sou o dono? Depende. É uma questão de ponto de vista, porque se tudo é de Deus, é de Deus. Eu estou numa condição de usufrutuário, como disse aqui a passagem direta. Nem todas as previsões podem se concluir. Então, por mais que eu seja o melhor matemático, o melhor administrador, o melhor financeiro, eu posso aplicar todo o meu dinheiro numa conta bancária. Vem uma transformação na sociedade e o presidente decreta lá que as contas estão bloqueadas, você não tem mais o teu dinheiro. Mas eu cumpri todos os requisitos que estavam ao meu alcance. Perdi. Veio um hacker e tomou meu dinheiro. Perdi tudo. Caí no golpe do Pix, levaram toda a grana. Uma fraude. Apliquei numa empresa, era fria. Comprei um terreno, o título era falso. Enfim, isso é o que a gente vê na nossa sociedade todos os dias, conosco, com todo mundo. A gente faz previsões num negócio e ele não se cumpre. Porque por mais que a gente busque prever todas as condições são de Deus. Aí que a gente pode ser precavidos, a gente pode estudar, a gente pode realizar tudo o que esteja ao nosso alcance dentro da nossa ciência, do nosso conhecimento agora atual. Mas se Deus não quiser, não dá certo. Não vai para frente. Não acontece. Vejam só que interessante. A lição é uma lição que todos nós vivemos. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes de uma maneira, às vezes de outra. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Então, por óbvio que quando a gente é profissão herdeiro, é uma belezura. Né? A gente adora a profissão herdeira, mas não há a mesma legitimidade quando você recebe os bens por herança, porque você não sabe o valor, o quanto custa para alcançar aquela quantia de bens. É claro que nada é por acaso, porque nós herdamos o destino que nós plantamos no nosso passado. Então, se no meu passado eu fui muito trabalhador, fui muito previdente, fui, enfim, um excelente profissional, eu conquistei, hoje eu herdo o meu passado, por uma lição ou por outra, por uma situação ou por outra, que nós não temos às nossas mãos essas conjecturas, esses elementos para sabermos se nós estamos herdando pelo nosso próprio esforço ou se é por uma oportunidade que Deus nos dá para a gente aprender. São situações da vida. Agora vejam só o que conclui então. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta quando adquirida honestamente. Vejam, adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se faz mal a ninguém. Olhem só, não se faz mal a ninguém. Será pedido conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Uma moeda, ou seja, um realzinho que a gente tenha se locupletado indevidamente e que a gente utilize para adquirir alguma coisa, essa coisa que a gente adquira, ela não é legítima. Por quê?
porque existe-se um realzinho que está faltando para o acerto de contas com Deus, com o Papai do Céu. Mas no fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não, em lhe permitindo adquiri-la, Deus pode querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas, se não a fez servir, se não há satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Vejam, então, tem dois aspectos para trabalharmos. Se eu adquiro um patrimônio legítimo pelo trabalho, corretamente, honestamente, eu posso querer dispor a quem venha a herdá-lo, aos filhos, por exemplo? Sim, é legítimo. Se o Senhor concordar que isso será o melhor para os herdeiros. Eu conheço caso de família onde que o planejamento do pai era esse: ficar muito, muito, muito rico para que os filhos estivessem bem. Eram milionários, queria ficar multimilionários para que os filhos ficassem na boa, só usufruíssem da vida. O que o Papai do Céu fez? Disse não. E as coisas, por mais que se imaginasse, que se elucubrasse todas as possibilidades equivocadas possíveis, tudo desgringolou. E é aí que os filhos têm que trabalhar. Porque senão seriam dois herdeiros improdutivos que iriam se perder no usufruto dos prazeres mundanos. Olha que interessante, as lições. Então, pensemos assim: meu planejamento de vida é ter uma casa e quando eu morrer que essa casa fique para o meu filho. Muito bem, se Deus quiser, isso acontecerá. Vejam só, reconhecimento que Deus é o Senhor de tudo. E normalmente a gente se esquece do Papai do Céu. Se esquece que o Papai do Céu é o quê? Quem dita as regras. Porque ele que sabe o que é melhor. Ele que sabe. Ah, mas eu vou vender a minha casa, e eu vou pegar meu dinheiro, vou aplicar, vou viver de renda, não vou mais precisar trabalhar. Tudo bem, o cara vai lá e aplica lá numa empresa, a empresa que vai aplicar na bolsa de valores, e de repente a empresa quebra, perdeu o dinheiro, ficou sem a casa, sem dinheiro. Então, essas situações da vida, que são assim, vamos rir para não chorar, né? Por mais que a gente seja o mais previdente possível, existe um fator que nós nunca alcançaremos, que são os desígnios de Deus. Ah, mas eu vindo ao centro espírita, eu vou me curar? Sim, é o primeiro passo. Buscar o conhecimento, buscar o tratamento, buscar a ajuda, pedir para receber. É o primeiro passo. Ah, mas vai se curar? Sim, você vai se curar. Quando? É outra conversa. Se vai levar uma reencarnação até o final dessa e na outra, uma conversa. Mas vai se curar, porque todos iremos nos curar um dia. Mas não quero tirar a esperança de ninguém, só estou aqui fazendo uma brincadeira para que a gente compreenda que sim, tudo é possível. Desde o pior ou o melhor. Porque tudo está na mão de Deus. Tudo é desígnio do Senhor. Ele determina. Agora, como diz aqui, então, o ensinamento. Deus pode querer recompensar a nós. Recompensar a nós. Que durante esta vida tivemos esforços, então, muito bem empreendidos, coragem, perseverança.
São os elementos que precisamos para que a gente possa ter o progresso, para que a gente possa ter o crescimento material e espiritual. São elementos bem empreendidos que vão gerar frutos, porque o Senhor assim concorda. É a lei de Deus. A gente se esforça, a gente persevera, a gente é disciplinado, a gente trabalha, a gente estuda, a gente conquista, e isso é divinal. Chama lei do trabalho. Para o cumprimento dela, tudo isso é necessário, porque para um trabalho é necessário tudo isso. E Deus assim, então recompensa a nós. O cara é esforçado, vão aumentar o salário dele. O chefe fala, tudo bem, ó, tem uma promoção aqui em vista, quem que nós vamos chamar aqui para receber essa promoção? O cara que ali é disciplinado, o cara pontual, sempre está aqui antes da hora, preparado, disposto quando precisa dele, fora do horário ele está companheiro, então ele vai receber a promoção. Isso é o quê? Conquista. Mas é conquista somente perante o chefe? Não. Perante a lei de Deus? Perante Deus, Papai do Céu. É uma conquista. Porque se Deus não quiser que a gente não seja promovido, a gente pode fazer o maior esforço que queira, mas não alcança. A gente fica naquele patamar. Então, se hoje nós estamos numa condição, na condição que nós estejamos, melhor ou pior, é porque é para o nosso aprendizado. Se hoje nós estamos tendo a capacidade de sair das situações mais difíceis que poderíamos ter nessa terra, é porque nós já conquistamos. É um esforço, uma dedicação. Porque aprendeu sobre educação, aprendeu sobre respeito, aprendeu sobre valores da vida. Hoje tive um dia muito difícil, hoje passei o dia numa delegacia. Gente, começar a contar as histórias que correm numa delegacia, eu até digo para vocês, não é perder tempo, mas é ganhar tempo. Qualquer dia desses, quando vocês têm um tempo de suas férias, ao invés de ficar assistindo Netflix, fiquem lá, sentadinhos numa cadeira lá numa delegacia, escolham qualquer uma, para ouvirem as histórias e as situações que se vive no mundo afora, de violência, de agressividade, do tudo de ruim. Ontem nós estávamos no estudo, o Espírito nos trouxe a orientação no seguinte sentido: agradeçamos a Deus nós que já temos a possibilidade de não estarmos enclausurados na periferia dessa terra. Porque assim como a Terra está na periferia de uma Via Láctea, longínquamente aos locais mais celestiais, nós estamos dentro deste planeta também, ainda que de certa maneira enclausurados, numa condição boa, onde nós podemos ir e vir, mas não estamos enclausurados em locais onde que não temos acesso à informação, em locais que nós não temos acesso às vezes a um templo religioso, aos mandos e desmandos de déspotas políticos. Poderíamos estar em situações muito, muito sérias. Estamos numa condição boa. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos agradecer a oportunidade, reconhecer e fazer a nossa parte como um dom que Deus nos concedeu nesse momento. Um mais dinheiro, um menos dinheiro, não importa. Mas vejam, que coisa, que lição interessantíssima. Deus pode querer recompensar. Deus pode querer. Porque às vezes a gente é super esforçado, estudioso, trabalhador e, enfim, devotado a fazer o nosso melhor. Mas Deus às vezes olha para você e fala assim: mas veja só, se eu te der um bocado mais de dinheiro, você vai se perder nesse mundão. Vai ficar doidinho. Vai se perder na neblina. Então não. E a gente esbraveja com Deus.
veja só como termina aqui a passagem. Mas se não fez a servir, senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. É o que acontece com a gente. Mas, Senhor, por que eu não posso ser chefe? Eu tenho que ser empregado. Porque se eu for chefe, eu vou dançar. Vou cair de novo. Porque não tenho a capacidade ainda de ter a chefia. Muitas das vezes é isso. Para que não exalte o orgulho, a vaidade, o orgulho. Por que eu não sou Dom Gatão? Eu sempre falo de Giannichini, né? Por que eu não sou Giannichini? Ué, porque senão minha vaidade estaria lá no cume da montanha. Então que eu não seja bonitão igual o Giannichini. E é assim que a gente vai aprendendo. É assim que as lições vão sendo passadas pra gente. Perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa na própria terra. A gente vai, luta, às vezes consegue ganhar dinheiro, mas fica loucão da vida, prepotente, orgulhoso, sai passando por cima de todo mundo. E aí? Adiantou o quê? Mais uma derrocada, mais um problemão, mais um monte de dívidas acumulando para um próximo pagamento. Então, são as questões que a gente deve pensar. Por que o Senhor não me permite eu ter? E se o Senhor me permitir ter, como eu agirei? Vejam, essa parte ninguém quer saber. A gente, na verdade, já vai pensar em desfrutar, né? Dos prazeres. Eu vou viajar, eu vou para conhecer a Europa toda. Quero nem saber. Vou para a Europa, Disney. Eu vou andar cheio de ouro, né? Cheio de corrente de ouro. Brilhantes. Estava atendendo um cliente, joalheria. E aí, a ideia é fazer uma escultura em ouro maciço e pedras de diamante cravejado. Diamante preto, diamante branco, diamante rosa, e por aí vai. Eu fiquei me perguntando, né, tinha acabado de sair do sábado aqui, né? E aí o pessoal sem ter o que comer. Então, olha o contrassenso que existe na nossa sociedade. Enquanto uns estão ainda amealhando os ouros da terra, outros estão aprendendo a lição do que é realmente o imprescindível para existir, para sobreviver. Então nós ficamos nessa, buscando compreender a vida. É claro que é muito fácil para a gente falar daquele que é muito rico, ou muito fácil falar daquele que está muito pobre, ou muito fácil falar do vizinho. Agora, falar da gente, essa é a parte difícil. Nos atendimentos mediúnicos, às vezes o espírito ele não consegue se enxergar, ele não consegue se olhar, ele não consegue se autoanalisar para ver a condição que ele está. Ele não se olha. Ele cria uma ilusão tão grande em não se enxergar para fugir da sua própria realidade, que ele vive num engano que eu gosto. Aí a espiritualidade coloca espelhos, verdadeiramente espelhos, para que ele reflita e o reflexo dele faça essa reflexão. E aí quando ele se olha, achando que é um deus grego, o Giannichini, ele não é mais o Giannichini. Ele se imaginava o Giannichini e não era. Não era o deus grego. Ele está numa formatação monstruosa, destruída, assim, extremamente desestabilizada. Por quê? Porque não está em harmonia. Então está adoentado, está mal vestido, está com bichinhos, né? Está feio. Por quê? Porque ele não olha para o seu reflexo. Porque ele não reflete sobre si mesmo. Ele não para pensar. Ele só olha para aquilo que o interessa. Ele só olha para o que é o interesse próprio. E não importa o resto.
Outros, por sua vez, usam de roupagem para tentarem ludibriar as pessoas também. Existem espíritos que se vestem de roupagem infantil, porque ninguém pode brigar com criança. Ai, ai, ai. Mas espera lá, uma criança levadinha, ela precisa de uma bronca, porque tá aprontando. Não, tio, eu sou criança, você não pode me prender. E aí, então, são as situações, inúmeras, incontáveis situações que existem no mundo espiritual. Mas só para que vocês tenham uma perspectiva, que é assim que funciona. Nós, às vezes, nos colocamos como crianças, porque é mais fácil. A criança não tem responsabilidade, não precisa assumir responsabilidade perante a vida. Hoje mesmo eu estava falando com o filho de uma cliente, e aí, eu já tenho 18 anos, eu posso me mandar. Daí eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim, daí eu falei, já mesmo? Daí eu olhei para a mãe falou assim, quando você pagar suas contas, você vai se mandar. Enquanto você não se manda, você vai ficar aqui. Não é assim? Enquanto você paga suas contas, você se manda. Vejam só que interessante. A gente paga as nossas contas? Nós estamos quites com Deus? Nós estamos pagando, nós estamos levando a nossa vida de acordo com as leis de Deus? Ou nós ainda não estamos pagando nossas contas com Deus? Fica o reflexo. Para refletirem do pensamento que a gente às vezes não para pensar. Veja que interessante. Por que a gente para, por exemplo, aqui nesta casa nós ensinamos e divulgamos a questão de não ter mais vícios? Porque pura e simplesmente você tem que cumprir a lei de Deus. Enquanto você não parar de matar, você infringe, é criminoso na lei do não matarás. O que Jesus falou aqui no início? Por exemplo, ao rico que veio perguntar a ele qual que era a salvação. O que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Porque realmente, quem ainda vive na mortandade não está em vida. Quais mandamentos? Como se ele já não soubesse. Disse-lhe, Jesus lhe disse, não matareis. Espera lá, é o primeiro mandamento, não matareis. Não, mas eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu ando na rua, eu posso te dar uma xingadinha, pensar em matar, mas eu não matei ninguém. Sim, você não matou nenhum ser humano. E os demais seres da criação? Então, daí que nós vamos compreendendo os porquês. Vejam lá. Não cometereis adultério. Ora, traição. Olha como está a nossa sociedade. É um traindo o outro. Dificilmente uma família consegue se manter de pé. Não furtareis. Está todo mundo com a mão leve. Não direis falso testemunho. Quem é que não mente? No duro? Vamos lá? Vamos passar um pente fino na nossa consciência? Difícil, né? Então essa é a perspectiva que a gente tem na vida. Nós somos cumpridores da lei de Deus ou não somos cumpridores da lei de Deus? Estamos numa condição que a gente pode exigir de Deus? Ó Senhor, tenho cumprido as leis e eu tenho me esforçado com coragem, com fé, com resignação, com justeza. O Senhor não pode dar uma aliviada na minha condição aqui? O Senhor aquece. Beleza, muito bem, pura realidade. Recebe uma promoçãozinha, um convite de um trabalho melhor. É assim. É claro que, por outro lado, a gente não pode compreender que, cumprindo as leis de Deus, a gente vai ser rico materialmente, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí vai embolar a cabeça de vocês. Porque senão os mais ricos são os mais evoluídos.
Mas os mais ricos e mais evoluídos estavam passeando lá no barquinho, vendo o Titanic afundado, e se afundaram também, mas espera lá, o Senhor não teve misericórdia com eles. Não, são as lições, são lições. Assim como a beleza também não reflete o coração, porque os exemplos dos maiores e melhores corações que a gente tem não eram lá tão gatos, né? O Giannichini está mais bem pontuado que eles. Agora, seguindo adiante aqui. Desprendimento dos bens terrenos. Aí vocês vão querer me deixar falando sozinho. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Então a gente endereça todo o nosso coração para o bem material. Ai de alguém se riscar o meu carro, porque ali está a minha vida. Se der um empurrão na minha esposa, até que tudo bem. Mas no meu carro ninguém mexe. Então você vê, onde que está o coração? Onde que está o nosso coração? As nossas faculdades afetivas estão transportadas todas aos bens materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? Bom, pergunta meio difícil, né? Porque não tem nem cofre, que dirá cheio, né? Mas no fundo desse cesto de flores não há sempre um réptil escondido? Olha a colocação que ele traz. Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. O que quis dizer então essa distância entre a avareza sórdida e a prodigalidade exagerada? A avareza sórdida é aquele que é mesquinho, que é apegado, tão apegado a tudo, que não é o tio Patinhas, que não dá uma moedinha para ninguém. Enquanto que a prodigalidade sórdida é você gastar de uma maneira exacerbada, sem medir as consequências. Então nem uma coisa é boa e nem a outra é boa. E há uma distância grande. Há uma distância muito grande. Por exemplo, da caridade. Porque se você é muito mesquinho, você não dá porque você não pode dar, porque é teu, porque você está segurando. E se você soltar, você se desespera, você entra em loucura, porque o teu coração está naquela moeda. No exemplo da moeda. Ou na tua chave Pix, por exemplo. Em contrapartida também, se você usa de uma maneira exagerada, você quer para você desfrutar daquela maneira exagerada e não utilizar para auxiliar alguém. Então você fica de uma maneira ou de outra longe da caridade, longe do amor ao próximo, porque o coração, todo o sentimento
está entrelaçado nas intenções. A intenção de não dar nada para ninguém, porque tudo é meu, e de usar tudo para mim, porque tudo eu quero aproveitar da maneira melhor possível, aos prazeres da matéria. Assim. Longe do amor ao próximo. Distanciado do reconhecimento de que tudo é de Deus. Aquele que não é previdente, precavido, como acontecem muitos e muitos exemplos de ricões que gastaram assim a torto e a qualquer direito, ficaram pobres. E os que foram avarentos, o Senhor vai falar assim: a sua recompensa por você ter trabalhado tanto ficou contigo na terra, quando você tinha o tudo. E aqui no céu não tem riquezas. Então, esta estalagem, este local não é para você. Vai, infelizmente, sofrer um bocadinho. A avareza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhaste pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer. É que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então a dança do dinheiro é assim. Ela vai circulando, vai circulando. Como que o dinheiro vai restar para aquele que não tem o supérfluo? Vejam que pergunta difícil e interessante. O que está pobre vai ficar com a riqueza do rico? Não, isso não acontece assim. Acontece assim. Desencarnam os dois. O cara pobre, maltrapilho, sofrido, mordeu o seu orgulho, sua vaidade, o seu egoísmo, mas olha, se dedicou, trabalhou, se esmerou, fez tudo o que estava ao seu alcance, sustentou sua família, maneira honrada, dadivosa, e o outro lá gastando o bel prazer dos seus próprios quereres, sem pensar em nada e nem ninguém. Desencarnam os dois. Numa nova oportunidade de vida, aquele que estava pobre volta numa vida de rico. E o que estava rico volta na vida de pobre. E aí ocorrem estas modificações. Porque são ciclos de aprendizado, são ciclos que a gente vai tendo de vida. Ah, por que hoje o dinheiro não me interessa tanto ou mais? Olha, porque assim, eu já devo ter apanhado demais pelo dinheiro, então o dinheiro me pega mais. Ah, me dê uma pedrinha brilhante e um pedaço de vidro. Igual, não me interessa, não quero. Por quê? Porque a gente chega um momento da vida da gente que não quer mais saber daquilo que é passageiro, daquilo que passa. A gente não quer. Sabe que não interessa, é perdição. Adianta a gente ter tanto e perder o reino dos céus? Não adianta. Melhor que eu não tenha. Senhor, quem sabe fosse bom. Mas não, Senhor, não me dê. Não me dê, porque você... Não, pera lá, Senhor, quem sabe um pouquinho? Não me dê, que senão é tentação. Então é melhor que a gente não tenha, porque se tiver a gente se perde no caminho. Essa é a perspectiva que a gente tem que ir direcionando a nossa vida para o ter ou o não ter. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste, que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, ao seu turno, o rico dê também aos pobres
que são seus filhos tanto quanto ele. Deus não quer que você entregue oferendas na igreja. Deus quer que você entregue o auxílio a quem precisa. Monte uma empresa, dê trabalho e dignidade para pais de família sustentarem suas famílias, mulheres sustentarem suas famílias. Realize a distribuição das necessidades àqueles que mais precisam. Que olhe para os outros e seja grato a Deus por isso. Né? Então essa é a perspectiva que a gente também tem que ter. Claro, cada qual na sua proporção. Eu não posso comprar 10 quilos de feijão, então quando eu for no mercado eu compro um feijãozinho de 1 quilinho e aí eu trago aqui para entregar para as famílias que precisam. Beleza? É o quanto você pode. Mas é o seguinte, eu amo uma bolachinha. Então traga um pacotinho de bolacha a mais, compre 3 para você e compre uma para doar. Porque nesses momentos simples é que a gente está ali, realizando um pensamento de caridade, de fraternidade, de irmandade universal. Como que eu faço para ganhar o reino do Senhor? Jesus falou, vai e vendes tudo que tens. E completou, e dá a quem não tem. E a música depois vem nos ensinando pela doutrina espírita, amor. E dá a quem não tem amor. Porque não adianta você pegar e trazer 1 quilo de feijão com raiva no seu coração, porque você está tendo de entregar 1 quilo de feijão. Então é melhor que nem entregue teu quilo de feijão, coma logo de uma vez. Não, é melhor entregar, vai desapegando, né? Mas é essa perspectiva da vida simples que a gente vai começando a pensar. Opa, aqui, olha, tem família que precisa. Nossa, tem gente que passa fome. Tem gente que passa fome. Nossa, mas eles têm ajuda do governo, eles que vão pedir por ajuda por mim. Não, mas não me custa ajudar um pouquinho a mais também. E assim a gente vai modificando. Nossa, tem gente que não tem para onde ir. Eu estava ouvindo hoje lá na delegacia. Mãe com 3 filhos. Pelo amor de Deus, eu preciso de um lugar, não posso voltar para minha casa, ele vai matar. Eu preciso de um lugar para morar. Veja, situações gravíssimas. Não tem casa, largou tudo para trás, não pode voltar a buscar um pedaço de roupa, um cobertor nesse frio, nada. E nós estamos como? Como que nós estamos? Belos e formosos. Na boa. Então, pera lá. O Senhor deu uma calmaria para a nossa vida neste momento? Não, mas eu estou vindo porque eu estou com dor aqui, eu estou com um problema ali, e não porque eu estou com um desequilíbrio aqui e acolá. Eu estou vindo porque eu não estou legal. Não, não é que você não está legal, mas tem gente muito pior, né? A gente está muito bem se olharmos uma comparação assim. Não tiveram paz, famílias desestruturadas no seio da drogatização, nas periferias da cidade, nas favelas, sem eira nem beira, sem estudo, sem perspectiva, sem um conselho, sem nada, efetivamente sem nada, sem uma religião, sem Deus, sem Cristo. Existem muitos lugares que não acreditam. A sociedade vira no ateísmo. Nós estamos num país que ele é eminentemente cristão. Então olha a diferença. O aconchego, o acolhimento. Às vezes o acolhimento é tão grande que eles acolhem até a nossa carteira, celular e tudo mais. Mas brincadeiras à parte, é um país que ele já tem dentro das pessoas que aqui estão as sementes do Cristo. Agora, se a gente não fizer com que as sementes que estão em nós do Cristo brotem, gerem frutos, o que o Senhor vai fazer conosco? Olha, te dei tudo, cara. Te dei uma terra propícia, dadivosa. Você não quis estudar, você não quis conhecer a religião, você não quis se aprofundar no seu trabalho, você não quis ajudar ninguém, você não olhava para o lado.
passava por cima se a pessoa tivesse ali espremida ali no chão. Não tem outra alternativa, você vai ter que ir para outro lugar para aprender de uma maneira um pouco mais difícil. Porque se a gente acha difícil esta terra, que poderia ser já melhor, mas que não é tão difícil, imaginem só. É melhor não querer contrariar o Senhor. O Senhor sabe o que faz. Senhor, me colocou aqui, tá bom aqui. Benza a Deus essa terrinha. Porque existem lugares piores. Existem lugares muito piores. E vai depender do nosso coração. Porque no fim das contas tudo é uma lei de atração, de corpos. Eu vou para o local onde que eu tenho afinidade. Se eu quero droga, eu vou para um lugar onde que tem droga. Se eu quero cigarro, eu vou para um lugar que tem cigarro. Se eu quero carne, eu vou para um lugar onde tem carne. Se eu ardo de ódio, vou arder de ódio em algum lugar que arde. Se eu não perdoo, vou para um lugar onde ninguém perdoa ninguém. Semelhança, puxa. É igual imã. Puxa os corpos semelhantes. E aí são as cidades espirituais que existem. A cidade de reeducação espiritual ou umbral dos suicidas, porque ali todos estão vibrando pensamento suicida. Outros, drogatizações. Outros, matança, crueldades, guerras, pensamentos semelhantes. Prefiro ir para um lugar em que alguém tenha pensamento bom, que daí quem sabe, né, não sou tão judiado. Mas para eu poder querer ir para um lugar bom, o senhor vai perguntar assim para mim: você não vai se sentir mal lá não? Porque lá assim as pessoas vão querer uma ajudar as outras. E olha, você vai ser ajudado, você vai gostar de ser ajudado. Sim, pô, senhor. Mas você vai ter que ajudar. E você não está muito habituado com ajudar ao próximo. Você vai ficar meio deslocado, né? As pessoas vão ficar se condoendo uma das outras, ficar indo ajudar os outros. Você vai se acostumar com um lugar desse? Vejam, na naturalidade da vida, do pensamento, o semelhante já atrai o semelhante. Aquele que gosta de uma coisa vai juntar com o que gosta daquela mesma coisa. No plano espiritual, não é nem a mesma perspectiva. É muito mais do que a mesma perspectiva, porque não há falha. Porque lá é tudo pensamento, tudo sentimento. E aí não adianta, mas Senhor, eu gosto de ser ajudado, é tão bom ser ajudado. Ainda espíritos benevolentes me ajudarem, é muito bom. Mas é ajudado, mas também tem que ajudar. Mas a parte do ajudar você não ajuda. E aí você não tem essa condição. Não está com a condição de entrar num lugar onde que os servidores do Senhor estão servindo. Porque você quer ser servido e você não quer servir. Olha que dificuldade que a gente enfrenta. Tá, mas se eu quero para um lugar onde que eu esteja junto com os servos do Senhor, eu tenho que servir. Se eu quero fugir de lugares ruins, logicamente eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero me espiritualizar e não sofrer as agruras do mundo material da terra, tem que mudar o endereço do meu coração. Porque senão aqui, você pode ser o rico que for, você vai sofrer as agruras da matéria. Por quê? Porque a matéria, ela é passageira. E ela é de Deus. E nós somos usufrutuários. Nós somos aqueles que recebemos a graça do Senhor de nos entregar estes talentos, por exemplo, da fortuna, e de multiplicá-los. Porque se a gente enterra, como diz a parábola dos talentos,
enterra os talentos na terra para não perder, o cara mesquinho, que não quer fazer nada para não perder, o Senhor vem e tira, né? É a parábola. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele. E esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Olha que chamada! Ministros dispensadores inteligentes da caridade, que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondieis, e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. Adeus. É um amigo que ajuda, que entrega, que empresta, para que a gente possa realizar o cumprimento da caridade. O dever de pagar o mal que lá atrás nós fizemos, restituir aquilo que um dia nós tiramos. Porque veja que interessante. Senhor, eu tomei do meu irmão, mas hoje, para que eu possa restituir ao meu irmão, eu nada tenho. Passagem bíblica também de Jesus. Eu nada tenho. Perdoai e vou trabalhar para poder conseguir lhe pagar o quanto antes. Então aquele senhor o perdoou a dívida. Beleza. O Senhor, nosso Deus, nos dá dinheiro, condições, fortuna, mãos que podem servir a alguém. Mas se nós nada fazemos por ninguém, como que nós vamos depois prestar as contas a Deus? Porque Deus nos concede uma condição boa, para que a gente utilize dessa condição boa para fazer ao outro. E aí nós vamos compreendendo um pouco mais as lições da doutrina espírita, que nos fala assim: fora da caridade não há salvação. Porque sem a caridade a gente não aprende a desapegar. A gente fica voltando o nosso coração para o mamon, o Deus da riqueza. A gente fica endeusando os nossos próprios corpos materiais. A gente se perde no mundo das ilusões. E aí a morte vem de uma maneira arrebatadora, inexorável. Não há o que possa ser feito quando a morte chega. Por quê? Porque é o período que se cumpre. E aí? Como falar com o Papai do Céu na prestação de contas a este juiz togado, como eles colocaram no exemplo, de um julgador? Mas não é Deus que julga, é nós mesmos, nossa própria consciência. Puxa, eu tinha tudo. E por que eu não parei para fazer diferente? Por que eu não parei para usar esses instrumentos, esses dons que Deus me deu para ajudar as pessoas? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha mão. Podia ir lá ajudar, mexer, entregar um prato de sopa, mexer lá com o cabelo, cortando o cabelo das pessoas, ajudando a dar um banho, enfim, carpinando lá um pouco, cortando a grama, orando. Alguma coisa podia ter feito, mas eu nada fiz. Podia ter ido no mercado e comprado um quilinho a mais de feijão, igual você falou, uma bolacha para dar para criança que não tem, e eu não fiz. Mas que absurdo.
E aí não somos eu, nem vocês e nem Deus que vai cobrar, é a própria consciência. A nossa consciência culpada, que muitas vezes já culpa em vida, a ponto que a gente não consegue dormir, porque não suporta a própria consciência em espírito, que quando desperto do corpo, alongado da matéria, vê a besteira que está fazendo. E aí não consegue dormir. Porque a cobrança própria é muito grande. A gente fala muito da cobrança dos inimigos. São os ardilosos, os inimigos, os obsessores. Mas ninguém fala da auto-obsessão. Ninguém fala da consciência culpada. Não falam. As pessoas não falam. Mas são temas que nós temos que trazer aqui. Auto-flagelo. Porque os vícios normalmente são destinados a isso. Fugir da própria realidade. Mas são temas que nós deixaremos para uma outra oportunidade. Já está chamando, né? Está na hora, né? Pois é. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vós contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Glória ao Senhor. Todos podemos ser felizes. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego, como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação de vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Então, pessoal, o Pix do Bezerra bombando, vamos pagar nossas contas aí para dar para os pobres. Vamos virar tudo em cesta básica. Banho, pão, café, e é isso aí. Agradeço a atenção de vocês, espero que de alguma maneira tenhamos conseguido compreender melhor essa lição, a lição da matéria, a lição do apego material, a lição do desapego da matéria, porque no fim das contas é essa a dificuldade que a gente tem quando a gente vai desencarnar. Gente, é isso, no duro é isso. Como que eu vou deixar meu carro se eu amo meu carro? Eu vou morrer e eu não vou poder mais usar meu carro? Mas que loucura! E aí a gente morre, não leva o carro e fica em cima do carro. É igual nós compramos o carro e aí já veio com o inquilino, quer dizer, com o proprietário, era o dono do carro, porque ele amava o carro. Então, vejam que loucura, ao invés de seguir a vida numa outra visão, numa outra perspectiva, onde consegue perceber e vislumbrar toda a beleza do plano espiritual, a gente fica fechado num mundinho tão pequeno, onde que o mundo da nossa vida é um algo, uma coisa, um ter. Tudo é nosso, porque nós somos filhos do Pai, e tudo é do Pai. Claro que são reflexões simples, mas elas são muito profundas, porque se a gente aplicar no nosso dia a dia, a gente será caridoso. Sendo caridoso, estaremos salvos. Agradeço a atenção de vocês. Vamos encerrar um pouco mais cedo hoje, em virtude que eu tenho comido muito tempinho já dos últimos dias, né? Mestre amado Jesus, a Ti somos gratos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, pela Sua vinda, pelo Seu grandioso
envio de maravilhosos anjos a nos amparar, a nos auxiliar nessa jornada tão difícil que é a evolução que temos. A Ti, Senhor, nossa eterna gratidão por ser o melhor professor que Deus, nosso Pai, poderia nos enviar e que hoje estamos a despertar para este conhecimento, estas verdades que modificarão toda a nossa caminhada. Pedimos a Deus, pedimos aos tarefeiros espirituais que possam amparar os lares de todos os que aqui estão encarnados e também aos lares dos desencarnados, porque sim, após o desencarne temos casas. Às vezes, as nossas casas não têm cobertura, não têm paredes, mas são as nossas moradas mentais. E pedimos o amparo a todos. Graças damos pela oportunidade desta vida e assim damos por encerrado o estudo da noite de hoje e vamos em paz. Obrigado mais uma vez.